Olá, muito bom dia, eu sou o pastor Jacques Amaral, estamos aí de volta com a nossa escola bíblica dominical. Hoje, domingo, dia 19 de dezembro, quase no finalzinho do ano de 2021, para te dizer que foi um ano muito abençoado e abençoador e que, em nome de Jesus, nós possamos apresentar a Ele com um coração grato por tudo que Ele tem nos feito, né? Por tudo que tem nos proporcionado. E vamos lá, antes de nós começarmos efetivamente a nossa escola bíblica, nós vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos aí aonde você está agora e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por mais esse dia, por mais esse domingo, que queremos entrar na tua presença. Nos abençoa, Deus, com o teu Espírito Santo, com a tua doce presença, invadindo os nossos lares, ó Deus. No momento em que esse vídeo for assistido, ó Deus, pode ser agora pela manhã, ao vivo, ou em qualquer outro dia, que o Senhor possa abençoar os lares, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, nos capacitando, ó Deus, nos dando entendimento de qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas debilidades, abrindo o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Vamos lá que a escola bíblica começou. De volta e com a participação especial dos cachorrinhos, né, da vizinhança. Glória a Deus. É o planeta Terra, né? É o que tem para hoje, então vamos lá. Na semana passada nós fizemos aí alguns estudos e algumas lições que Jesus nos trouxe, né? Nos ensinamentos do Evangelho de Mateus. Nós lemos ali sobre os escolhidos, né, sobre os chamados e sobre os escolhidos. E hoje nós vamos continuar, estava ali mais ou menos na altura do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura fazendo uma abordagem de um episódio muito interessante e que também Jesus aproveitou esse episódio e desse pedido que foi feito, né? Para trazer também um ensinamento a respeito de como as coisas vão funcionar no reino de Deus. E aí eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e começasse aí a partir do verso 20 também. Então, Mateus 20, 20. A minha tradução está dessa maneira aqui. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, ou seja, justamente a mãe com os filhos, né, do Zebedeu. Para você que não sabe, é o João e o Tiago. Pronto, é esse mesmo. O João, o apóstolo João, mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, e o Tiago, que era irmão dele. Não, esse Tiago não é o mesmo da Epístola de Tiago. Aquele que escreve lá, Tiago, é o meio-irmão de Jesus, ou seja, é irmão de Jesus por parte de pai, né? Compartilha o pai e a mãe, porque Jesus, sabemos, nasceu do Espírito Santo. Então vamos lá. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, ou seja, com o João e com o Tiago, adorando a Jesus Cristo e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Então ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado?
Dizem-lhe eles: podemos. Ou seja, aqui nós temos a mãe do João e do Tiago, intercedendo em favor desses dois garotos, dessas duas pessoas, pedindo para que Jesus Cristo garantisse ou franqueasse para esses dois filhos que eles se assentassem ao lado de Jesus, um à esquerda e o outro à direita, quando ele estivesse lá no reino. E Jesus vem interpelando aquela mulher e também os seus filhos, pergunta para eles todos: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Ou seja, vocês que querem se assentar ao meu lado lá no reino de Deus, vocês podem suportar as coisas que estão preparadas para mim? Vocês podem beber o meu cálice, ou seja, experimentar tudo aquilo que está separado para mim, tomar tudo aquilo que está separado para a minha pessoa e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles responderam: sim, nós podemos. Até então, tudo tranquilo, uma vez que eles estavam acompanhando a obra de Jesus Cristo. Eles, por certo, imaginaram que a obra de Jesus Cristo se resumia àquilo que eles estavam presenciando testemunhalmente ali no dia a dia de Jesus Cristo, né? Eles disseram que sim, nós podemos suportar o cálice que o Senhor há de beber e podemos também ser batizados com o mesmo batismo que o Senhor foi batizado. E segue o discurso de Jesus Cristo. Aí nós vamos para os versos 23 e 24. E diz-lhes eles, ou seja, Jesus respondendo para eles: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Ou seja, Jesus Cristo está esclarecendo aqui, tanto para aquela mulher quanto para os seus filhos, que a organização no reino de Deus, no reino celestial, não pertence a Jesus Cristo discutir. E existe uma sabedoria muito grande de Jesus Cristo aqui nessas respostas, e elas são verdadeiros ensinamentos para nós todos, na medida em que Jesus aqui se mostra completamente submisso ao projeto para o qual ele foi chamado. Que projeto é esse? Tendo em vista que o plano de Jesus Cristo era vir até a humanidade, né? Ele se encarnou, o Verbo se encarnou, deu forma, ele abrindo mão de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele possui no reino de Deus. Ele abriu mão de todas essas coisas e se humilhou para que salvasse toda a humanidade através de um sacrifício perfeito, sacrifício esse que nós entendemos, né, um contraponto da lei. Através da observância pura e simples da lei, a humanidade seria incapaz de ser salva, porque é simplesmente impossível cumprir toda a lei sem tropeçar em alguma lei, em algum artigo, em algum dos seus mandamentos. Então Jesus Cristo veio como sacrifício para cumprir tudo isso. Mas, como servo, guarda essa expressão para o dia de hoje, ela vai ser muito usada. Como servo, Jesus Cristo veio mostrando que a missão terrena dele se resumia àqueles feitos que ele estava dizendo. Ou seja, a organização do reino de Deus pertence, essa honra pertence ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, né? E mais do que isso, é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Só um minutinho para mim. Depois de mais de 15 dias, sim, eu continuo gripado e bastante congestionado ainda, apesar de ter participado de uma melhora, de uma evolução muito grande. Mas, aqui está o copinho da água do pastor Jacques. E vamos nos hidratar, que a água ajuda a limpar toda a impureza que está aqui e ir embora, né? E quando os 10 ouviram isso, continuando a nossa leitura, indignaram-se contra os dois irmãos. Aqui nós já temos um subsídio para a nossa lição de hoje. O que é que Jesus quis trazer? Nós sabemos, né, até mesmo na própria leitura que nós já estamos fazendo do Evangelho de Mateus,
que Jesus Cristo veio trazer tanto ensinamentos no plano físico, ou seja, veio trazer lições. Quando ele abre o Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, ele vem trazendo lições de como o comportamento para essa terra ele é esperado, e logo depois que ele vem ensinando tudo isso no Sermão da Montanha, inclusive a oração dominical, né, o que a igreja costuma chamar de o Pai Nosso, vem fazendo ali alguns milagres, trazendo alguns ensinamentos através de parábolas. Ele começa a apresentar o reino de Deus. Então nós já temos a abertura de um evangelho com o milagre do nascimento, né, o livramento dele da matança pelo Herodes, o retorno dele do Egito. Nós já aprendemos a respeito da pessoa de João Batista e do batismo com o qual ele batizou Jesus Cristo. Sabemos de todos esses milagres que Jesus Cristo vem, e ele está inaugurando uma fase de ensinamentos tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então Jesus vem trazendo ensinamentos para os seus discípulos de como eles devem se comportar como pessoas, como seres humanos aqui nessa terra, e de como eles devem gerar uma expectativa de como é esse reino de Deus. E a respeito desse reino de Deus, ele vem fazendo apresentações de forma literal, né, em alguns casos de forma literal, apresentando para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo, através da própria lei, né? Nós sabemos que em várias ocasiões Jesus Cristo, fez citação textual de passagens da lei, profetas, do Pentateuco, dos profetas, e até mesmo da história dos reis. Ele vem mostrando, ele vem fazendo citações a respeito do Antigo Testamento, reafirmando a sua condição de servo submisso, ou seja, estava debaixo daquela missão mesmo. Ele mostrou toda a sua obediência em vir cumprir um propósito, que era justamente o propósito esperado por Deus, de um comportamento que foi aprovado por Deus, comportamento esse que foi capaz de redimir toda a humanidade, se sacrificando, se apresentando como um sacrifício perfeito, como nós bem elucidamos até o presente momento. E agora nós temos aqui um questionamento, vocês devem ter deparado, ou vocês devem se deparar em alguma vez da nossa caminhada cristã. Nós vamos provavelmente enfrentar esse tipo de pergunta, que são pessoas perguntando a respeito de como se darão a coisa organizada lá no reino dos céus. E é provável que você já tenha ouvido falar das mansões celestiais, das ruas de ouro, da Jerusalém celestial, né, da forma que é apresentado, por exemplo, quando o livro do Apocalipse apresenta 24 anciãos, apresenta selos, apresenta cavaleiros, apresenta cavalos, uma figura que seja possível de qualquer ser humano ou boa parte da humanidade compreender a revelação que foi dada através do apóstolo João. Então são símbolos e coisas que João viu lá no terceiro céu. Vocês também vão se lembrar de uma passagem em que Jesus Cristo vem ensinando sobre Lázaro, que era pobre, e uma pessoa que era muito rica, e Lázaro vivia ali pegando as migalhas que caíam da mesa dessa pessoa rica, e os dois acabam por morrer. E em determinada passagem Jesus Cristo vem ensinando que de onde Lázaro estava, recostado no seio de Abraão, ou seja, encostado no peito de Abraão, ele via esse rico, era possível ele ver esse rico em angústia, em sofrimento, e era possível os dois conversarem. Do lugar de paz aonde Lázaro estava, recostado no seio de Abraão, ele podia conversar, ele podia tanto ver como ele podia conversar com essa pessoa que estava do outro lado, vivendo uma realidade completamente diferente. E nesse diálogo, esse rico, ele pede para que Lázaro, ele pede várias coisas, né? Uma delas é que tenha misericórdia, que tire o sofrimento.
ele pede inclusive que ele mande alguém para avisar os familiares desse rico lá, para eles acreditarem que o mundo, o reino eterno é real, e que esse reino ele vai cumprir justamente aquilo que vem prometendo, ou seja, aquelas pessoas que foram ímpias, iníquas, que foram incrédulas, que não deram crédito às escrituras, elas vão sofrer, elas vão passar por um sofrimento que não se compara com as dores aqui dessa terra, né? Vão passar por um sofrimento intenso. Então Jesus Cristo vem apresentando no próprio Evangelho, em todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias facetas e vários ensinamentos que são ensinamentos tanto para o plano físico, enquanto nós nos relacionamos com outras pessoas, quanto no plano espiritual, que é o nosso relacionamento com as coisas espirituais. E Jesus Cristo vem esclarecendo que não cabe a ele as definições e organização das coisas no reino celestial. E em determinada passagem, o próprio Jesus Cristo vem esclarecendo que ele mesmo vai preparar morada, ou seja, ele está trabalhando, né? E ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele vem esclarecendo que ele está indo e deixa aqui conosco o Espírito Consolador, porque ele vai para ele continuar trabalhando. E aqui ele esclarece para aquela mãe e para aqueles 2 discípulos, e para que vocês tenham uma ideia, João é aquele apóstolo amado, aquele que se recostava no peito de Jesus Cristo. Salvo melhor juízo, foi o pastor Rubens que pregou a respeito disso recentemente, falando, né, do grau de intimidade com Jesus Cristo, né, o apóstolo João com Jesus Cristo, aquela intimidade de não se preocupar com o que os outros poderiam estar dizendo, ou criticando, ou falando a respeito dele, mas ele queria estar ali descansando no seio de Jesus Cristo, recostado ali, recebendo uma unção especial que lhe faz distinção como o profeta, né, o apóstolo do amor. Em qualquer estudo que você fizer, você vai receber. E esse João, ele protagoniza aqui, né, esse episódio em que a sua mãe se apresenta diante de Jesus, né, para fazer esse tipo de pedido. Então, o primeiro esclarecimento aqui de Jesus é um esclarecimento de submissão. Ele mesmo já vem dizendo: olha, essa honra pertence ao meu Pai, e ele vai entregar para aqueles a quem ele quiser. E eu queria abrir o debate dessa manhã com você, assim dizendo, num plano, pensa em vocês, num plano físico aqui, nós temos o conhecimento da nossa história, da história dos hebreus, da história dos judeus. Tirar aqui a minha imagem para a gente continuar conversando. Num plano físico, vejam vocês, para quem que essa honra seria? Para esses 2, está certo aqui que nós estamos falando de João, né? De João, que escreveu o Evangelho de João, que também foi um grande pastor de igreja na Ásia, né? Das igrejas da Ásia. Ele foi um grande escritor, tanto essas cartas quanto o Apocalipse, quanto o Evangelho, confere a ele aí algum destaque, né, no Novo Testamento e tudo, mas numa comparação a essa altura, quem teria feito mais, Moisés ou João? Quem teria feito mais, Elias, o profeta, ou João? O rei Davi, o rei Salomão, ou João? Né? Os outros profetas que nós podemos citar, outros sacerdotes, outros juízes, né? Josué. Então, assim, são 2 vagas, né? O lado esquerdo e o lado direito de Jesus Cristo. Quem que sentaria ali próximo? Quem poderia estar sentado à direita deles? Então, fica esse questionamento de autoridades. Mas Jesus Cristo, para evitar maiores discussões, maiores enfrentamentos a respeito do assunto, ele já dá logo uma resposta que estabelece que essa honra, ela pertence ao Pai, né? E assim, e Deus tem preparado um lugar especial para aqueles a quem Ele quer dar, não é verdade? E vamos seguir aqui na leitura da palavra. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes denominados,
e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Ainda continua na mesma linha de raciocínio, Jesus esclarecendo: ó, bem saber se pelos príncipes dos gentios são estes denominados, né? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Então Jesus Cristo, além do esclarecimento que ele trouxe na sua própria palavra, ele dizendo: essa honra pertence ao meu Pai. É ele a quem essa honra de escolher quem que vai sentar ou quem que vai ficar em determinado lugar no reino de Deus. A nossa luta aqui, enquanto a nossa expectativa aqui, enquanto no plano terrestre, é esforçar para que nós entremos nesse reino, entendeu? E nós falamos, né, a respeito de recompensas, né, de galardões na semana anterior, justamente vendo essas coisas, quem é o maior lá no reino de Deus. Inclusive nas aulas do professor Júnior Aquino, ele também traz uma abordagem de quem quiser ser maior, né, tem que ser como criança para entrar lá no reino de Deus. E na semana passada nós abordamos esse assunto, está disponível aqui no canal, a Escola Bíblica, e você vai poder esclarecer suas dúvidas assistindo a nossa aula. E chega aqui nesse ponto em que Jesus também vem e esclarece: olha, esse pedido que vocês estão fazendo é notoriamente, claramente, cristalino que é um pedido que vocês estão fazendo, que é de um costume de gentios, né? Ou seja, é uma coisa secular. O que é essa organização de rei, de príncipe, né, de autoridade que vocês estão trazendo aqui? Por quê? A coisa mais importante que existe no reino de Deus é vocês aprenderem que todo aquele que quer ser grande no reino de Deus, ele precisa ser, na verdade, pequeno. Então já fica aqui uma lição de aplicação prática para as nossas vidas. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. E Jesus Cristo traz essa lição em vários aspectos para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa tela de espera. Enquanto a gente faz aqui algumas observações, eu vou fazer algumas anotações aqui do meu material. Só um instantinho, por favor. De volta, consegui organizar aqui para poder falar detidamente a respeito de cada um dos assuntos que está aqui, achando os versículos que são pertinentes, né, a esse estudo de hoje. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Então nós já temos aqui, ó, que Jesus Cristo ele traz a primeira lição de que ele veio para servir, né? O ofício dele, ele está submetido a um desígnio que foi passado para ele e ele cumpriu com excelência o seu papel. Depois ele mostra que a honra da organização do reino de Deus é do Pai Celestial, né? Nós sabemos que a Trindade decide em conjunto, mas a palavra final é do Pai, é isso mesmo, é o Pai, é o Senhor, Ele que é o Senhor dos exércitos, assim que se apresenta. E Jesus Cristo sempre faz referência ao Pai como sendo Ele aquele que tem o poder decisório em todas as coisas. Ele vem também trazendo o esclarecimento que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, presta bastante atenção. Ser grande aqui nessa terra pode representar alguma coisa para você, uma expectativa? Sim, nós temos aí várias pessoas, inclusive da nossa comunidade, são médicos, são advogados, são pastores, são empresários, possuem títulos e etc. e tal. Isso não invalida a figura dessas pessoas para o reino de Deus. Mas Jesus Cristo está trazendo esse ensinamento, mostrando que para o reino de Deus, o importante é que aquele que quer ser grande, ele que se faça de servo. E aí nós temos, eu vou tirar a minha imagem aqui e vou ler aqui para vocês algumas referências que eu vou passar aqui para o nosso ensinamento. Elas não foram separados, mas eu posso passar depois no nosso grupo, do nosso grupo de estudos, caso vocês queiram. É só mandar uma mensagem aqui
pode ser no chat ou então aqui nos comentários, que você quer receber esse material auxiliar que está aqui e que são versículos que fazem referência justamente a esse papel, né, que Jesus Cristo nos traz. Ele nos incumbe de uma missão que é sermos servos aqui nesse mundo, nos destacando de uma organização que seja secular. Vejam bem, eu não estou dizendo que você deve, ou que você não deve, eu não estou dizendo que você não deve perseguir ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor empresário, a melhor dona de casa, o melhor empregado. Eu não estou dizendo absolutamente isso. Você deve ser. Inclusive, isso é uma recomendação bíblica. Mas Deus está dizendo aqui que, em termos do reino de Deus, aquele que quiser ser grande no reino de Deus, esse aprenda a servir aqui na terra, né? Vamos lá, e que referências são essas? A primeira que eu vou trazer aqui para você é trazer esse conceito de serviço. Vamos lá, está lá em 1 Timóteo 5, o verso 16. 1 Timóteo 5, verso 16, eu vou ler aqui para vocês. Se algum crente ou alguma crente tem viúva ou tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, qual que é o ensinamento prático aqui de serviço que nós temos aqui? Primeira coisa, é bíblico que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros devem receber alguma ajuda, caso eles se mostrem em necessidade. Mas aqui Paulo vem ensinando a Timóteo um conceito que nós precisamos aprender. Se na família de uma pessoa existem viúvas, na família do crente, não é para esse crente levá-las para a igreja, mas ele deve socorrer para não sobrecarregar a igreja. Então, esse é um tipo de servir, entendeu? E a aplicação o que é mais atual nos dias de hoje? É encontrar pessoas em necessidade na nossa igreja, mas eles que possuem família. Então, o primeiro servir aqui é que os da família sirvam aqueles que estão em família. É uma passagem, faz uma referência indireta, mas o ensinamento que se traz é esse. Aí vamos para um outro exemplo aqui. Eu peguei exemplos aleatórios, né? E vou fazer a leitura aqui de alguns deles. 1 Timóteo 6,2, de novo o apóstolo Paulo dizendo: e os que têm senhores crentes, não os desprezem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, você que é empregado de alguém que é crente, não o despreze por isso, pelo fato dele ser seu irmão. Antes, o sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Primeira coisa, você tem um patrão que é cristão, você tem o dever de honrá-lo. Não é pelo fato dele ser seu irmão em Cristo Jesus que você vai tratá-lo com desprezo. Antes, pelo contrário. Quanto melhor você o servir, ainda melhor. Entendeu? E os que têm senhores crentes, não os desprezem. Naquele tempo, assim como nos dias de hoje, nós sabemos que o judeu, ele trabalhava para o outro, e aquilo assim... o que se espera é que a sociedade seja justa e participativa, mas não é em todos os casos que isso vai acontecer. Então o apóstolo Paulo já alertava, já exortava naquele tempo que, se você possui um patrão, um empregador que é crente, não despreze por isso. Antes, pelo contrário, o sirva melhor. Vamos avançar em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, vou ler Salmo 116:6. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Aqui o salmista vem reconhecendo a sua condição de servo do Senhor, e ele vem complementando. Deixa eu pegar novamente, Salmo 116, verso 16. De veras sou teu servo,
filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Ele vem reconhecendo a sua condição de servo. Na primeira carta do apóstolo João, 1 João 2,11, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E o que isso tem a ver com o servir? É lógico, se você odeia o seu irmão, você não é um bom servo. Você não tem controle das suas emoções. O próprio Jesus Cristo ensina. Você pode irar? Pode irar, mas você não deve pecar. Tudo que vem, o que passa da ira, dá vazão à sua ira, tudo aquilo que você faz para extravasar, para colocar para fora, né? Está até em voga agora, né? Os psicólogos vêm dizendo aí para os seus pacientes, para os seus clientes, que você deve colocar para fora as suas emoções. A Bíblia vem dizendo que você deve exercer o domínio próprio, porque esse domínio próprio é fruto do Espírito. E eu estou sempre alertando aqui na escola bíblica e também nas pregações, e vejo outros pastores da nossa igreja agindo de forma igual, tendo um comportamento semelhante. O que é? Ensinar que nesse mundo nós vamos passar por tribulações, por dificuldades. No domingo passado eu estava ministrando, eu falei, nós vamos empilhando coisas ruins sobre a nossa vida, e tem hora que a gente começa a questionar aonde está esse Jesus de misericórdia, aonde está esse Jesus que andou sobre as águas, que ressuscitou Lázaro, que fez o cego enxergar, fez paralítico andar, né? Pegou aquele paralítico lá no tanque de Betesda e tomou a maca dele, que já havia 38 anos que ele estava ali esperando, e transformou a vida dele, né? E tudo aonde que está. E o próprio Jesus Cristo vem nos ensinando. No mundo nós vamos passar por aflições, mas esse mesmo Jesus fala para que nós tenhamos bom ânimo. E quando nós lemos lá o apóstolo João ensinando aos seus discípulos, aos seus seguidores, que aquele que odeia o seu irmão, ele está em trevas e está andando em trevas sem saber para onde vai, ele está cometendo pecado. Por quê? Justamente o apóstolo Paulo, em complemento, isso vem dizendo, o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Ele vem trazendo. Saber dominar as emoções, a despeito de tudo que os psicólogos podem dizer, né? Das opressões, das coisas que a gente vai acumulando no nosso interior, eu queria dizer que essas coisas precisam ser tratadas por profissionais, né? Mesmo de verdade, depressão, angústia, essas coisas, para que você não se esqueça de que você foi sarado. O profeta Isaías, ele veio dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, pelos machucados lá da cruz, né, da crucificação, nós fomos sarados. Sarados. Então nós precisamos praticar dia após dia. E existe uma diferença, né, que você precisa compreender e precisa entender. O fato de você ter sido salvo não quer dizer que você tem que ser perfeito. O fato de você participar de uma igreja não quer dizer que essa igreja tenha que ser perfeita. Você é salvo, você está numa igreja que é salvo, mas você está sendo aperfeiçoado no processo. E tem alguns casos em que Jesus não completa a obra aqui, ele vai completar lá na glória. Tem alguns casos que a nossa redenção vai se tornar por completa lá na glória. Nós vamos passar por dificuldades aqui, vamos lutar contra coisas que são coisas nossas, da nossa personalidade, coisas que provavelmente afastam pessoas. E nós precisamos saber que essas coisas existem. Mas a palavra está sendo posta justamente para que você tenha esse entendimento e que você possa buscar nas Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, dos pastores da sua igreja, dos ministros da sua igreja, um caminho que você possa seguir firme nesse caminho. E esse caminho, a gente já sabe, é de Jesus Cristo. Deixa eu tomar mais uma água.
enquanto eu pego aqui ainda outras referências. Exemplo de servidão. E se tirar, Êxodo 21, 27. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Até mesmo na lei mosaica existem situações que aqui está dizendo o seguinte: se você ferir alguém, você vai deixar ir livre. Se ele for seu servo, você vai libertar, porque você fez um mal para ele. Você precisa recompensá-lo pelo mal que você fez. O que mais que nós podemos ir? Mateus 18, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Já foi ensino, já foi tema de ensino aqui também na nossa escola bíblica, que é justamente daquele servo que era devedor, e o patrão chegou para ele cobrando dele, e ele pediu misericórdia, e o patrão falou: não, está liberado, você não precisa me pagar mais nada. Entretanto, esse servo tinha um conservo que lhe devia uma quantidade menor do que aquele que ele estava devendo. E ele, usando da mesma condição, clamando e suplicando por misericórdia, ele não teve atendido. Essa notícia, quando chegou ao patrão, quando chegou ao senhor, quando chegou aquele dono ali de alguma coisa, ele revogou a misericórdia dele e mandou torturar aquele servo, porque esse servo deu um tratamento para o seu conservo diferente daquele que ele havia recebido. E qual que é o ensinamento aqui para hoje? Nós devemos exercer misericórdia em tempo integral, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas ele é também um Deus de justiça, e ele revela aqui nessa parábola, justamente o seu caráter de justiça. Ele está mostrando aqui nessa parábola que ele vai exercer justiça dependendo da nossa atitude. E foi isso aqui que estava em xeque, que estava em jogo. O que mais que nós podemos destacar aqui nessa manhã? Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aqui está nos enxertando também na promessa que foi feita a Abraão. Que mais? 2 Coríntios 12:14. Eis aqui estou pronto pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para o filho. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios que nós não devemos ser pesados para o nosso próximo. E ele está dizendo aqui: eu estou pronto para ir pela terceira vez. Ele já tinha feito uma viagem missionária para Corinto, para a região de Corinto, fez uma segunda e estava intentando fazer uma terceira sem se tornar pesado. E ele está fazendo aqui uma comparação de que o seu legado, o legado do apóstolo Paulo, era entesourar para os filhos. Entendeu? Ele, como sendo pai daquela região da igreja de Corinto, daquela região ali, ele estava entesourando, ele estava servindo, buscando servir para que eles pudessem usufruir do trabalho do apóstolo Paulo. Assim como nós estamos usufruindo nos dias de hoje. Graças a esses heróis da fé, graças a esses pais da igreja, é que nós temos essa liberdade. E o que nós aprendemos com isso? O evangelho é de continuidade. O que nós estamos plantando para as próximas gerações? Isso é muito importante para a nossa igreja. Eu recebi a recomendação médica que eu devo desacelerar nas minhas prioridades, tanto pessoais, profissionais, quanto ministeriais, porque isso me causa problema de coração. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande de fazer essa adaptação e portanto, de controlar essa ansiedade, e foi por essa razão até que acredito que eu dei uma excedida aí no final de semana, e na segunda-feira me deu aí um mal-estar. Lógico, sou humano, tenho as minhas limitações. Mas o que eu tenho aprendido nesse tempo?
é que se eu estou vivo, eu preciso participar do corpo de Cristo de alguma maneira. Eu preciso participar. Pode ser que eu não consiga mais fazer naquela intensidade que eu fazia nos anos anteriores, pode. Mas de alguma forma eu vou conseguir contribuir. Isso porque eu preciso ter a minha mente trabalhada pelo Espírito Santo para isso. Até ter esse controle, né? Para que ao fazer a obra de Deus eu não venha fazer mal para mim mesmo, emocional e espiritualmente falando, entende? E fisicamente também, dizendo. Mas eu preciso participar, porque eu fui alcançado pela graça. E a graça, ela é de graça para nós, mas ela custou para alguém. Ela custou para o apóstolo João, que foi exilado. Custou para o apóstolo Paulo, que foi preso. Para Pedro, que foi preso. Para aqueles que foram açoitados. Para tantos heróis da fé que são heróis anônimos, que não aparecem nos grandes livros, mas que eles estão nos anais da história celestial, que Deus tem reservado. Reformadores, missionários, pessoas que são voluntários, que são anônimas, que estão fazendo, levando a palavra nesse nosso mundo globalizado, né, que todo mundo é youtuber, é artista, todo mundo é tiktoker, né, todo mundo é reels, né, todo mundo é videomaker, todo mundo é artista, todo mundo tem um celular, uma câmera e grava e faz alguma coisa. Nesse mundo em que nós somos privilegiados pela tecnologia, por essa facilidade, nós precisamos achar meios, maneiras de contribuir com o reino de Deus. Mas lembrar que nós somos bem-aventurados e estamos usufruindo de um trabalho, de um preço de oração, de um preço de sangue que outros homens e mulheres fizeram para que o Evangelho chegasse até a cada um de nós. E olha, não é uma coisa muito difícil não. Na sua igreja, na sua comunidade, você que está me vendo, você que está me assistindo, será que não existe nada que você possa contribuir? Será que você que está aí 2, 3, 4, 5 anos dentro da igreja, não se envolve com nenhum ministério? Não existe absolutamente nada que você possa fazer para contribuir para que o Evangelho alcance outras pessoas? Ou para que mesmo o seu testemunho seja impactante na vida de alguém? Eu duvido. São tantas as iniciativas, se você não tem, você pode se associar a outros ministérios dentro da igreja. Se você tem ideias, tem plano, provavelmente Deus já deve ter te incomodado com alguma coisa dentro dessa igreja imperfeita, mas salva, lembre-se disso. Dentro dessa igreja imperfeita, tem coisas que necessitam de uma habilidade que Deus entregou para você, de um talento, de um dom que Deus entregou para você. E você já tem o chamado. Provavelmente você está aqui dentro. Será? Nós estamos reerguendo aí o nosso ministério de intercessão. Será que você é um intercessor? Você é uma intercessora? E vocês vão perceber uma coisa, uma característica que nós precisamos dissolver. Tem pouca gente fazendo muita coisa dentro da igreja. E é para ser o contrário. Era para ter muita gente participando do corpo de Cristo. E vocês vão pegar as mesmas pessoas. Esses dias na abertura do culto, estou vendo lá a Marie de Fátima. Ela já ajuda na rede de jovens. Participa em todas as redes de mulheres. Sempre quer contribuir. Estou falando da Pretinha, a Preta, a Maria de Fátima. Mãe da Bruna, do Dedé, da Giovana. Ela mesma. Participa do diaconato. Tem domingos que ela trabalha. Ela sai correndo do trabalho para vir servir na igreja. Estava aí já no grupo de intercessão. Enquanto nós assistimos pessoas que entram e saem dos cultos, entra e sai da igreja, ano após ano, mês após mês, década após década, sem se oferecer para trabalhar. Então você precisa entender o conceito de ser servo. Não é você ser apenas alguém que assiste ao culto. Você precisa ser alguém que pratica. E a melhor maneira de praticar é contribuindo, é participando também do corpo de Cristo. É servir, e o nosso chamado é esse. Lembre-se dessas palavras, verso 26, não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. O próprio Jesus Cristo, eu não vim aqui para usufruir de reinado nenhum, não. Eu vim aqui salvar a humanidade, eu vim aqui para servir. Amém? Vamos continuar aqui. Aonde que eu estou? Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, presta atenção aqui,
É o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Qual que é aqui o mote? Qual que é a pegada? Qual que é a expectativa? Deus tem revelado coisa para os seus servos. Deus tem revelado coisa para os servos. Às vezes você vive se perguntando por que o meu ministério não deslancha, por que o meu ministério não vai adiante. Porque temos que entender. Né? E além do mais, para que nós não fiquemos só nas obras ministeriais, com a tecnologia que nós temos hoje, nós somos capazes de evangelizar. Você assiste a escola bíblica? Provavelmente você que assiste. Pega esse vídeo, tem um link que sai aqui, ó. Manda esse link para 5, 10 pessoas. Pode ser da própria igreja. Aqui, ó, na escola bíblica, não sei se você já assistiu. Tá aqui o link. Depois você me fala qual que é a sua opinião. Se você concorda ou não com o ponto de vista do professor, de quem está ministrando a escola bíblica. Me diz qual que é a sua opinião. É uma forma de evangelizar. Ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem dizendo: ó, eu ouvi esse estudo, me lembrei de você, estou compartilhando aqui com você porque eu considero você uma pessoa muito especial. É uma forma de evangelizar. Quantos versículos nós já não lemos aqui, além desses colocados aqui no slide? Né? Além desses colocados aqui no slide, os outros todos que você pode pegar a referência aí na sua própria casa, a anotação de coisas que nós estamos falando, e que são versículos que podem transformar a vida de uma pessoa. Né? Você pode ser um intercessor, você pode orar pelas pessoas, você pode mandar a palavra, né? Você pode compartilhar o link, não apenas da escola bíblica, mas também dos cultos. Né? Quantos cultos carregados de unção nós temos participado, aí nós saímos daquilo ali que nós recebemos, não voltamos para ver uma outra vez, não compartilhamos com ninguém, não fazemos as anotações, não tentamos implementar na nossa vida esse ensinamento que nos é trazido. E nós estamos aí perdendo um tempo que nos é precioso, justamente porque não entendemos a totalidade da palavra. O que mais que eu posso trazer aqui? Aqui, ó. Está lá também na lei de Moisés, Deuteronômio 15:12. Quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre, até para caso de servidão, que aqui, ó, escravidão. É escravidão que nós estamos falando aqui. A pessoa se tornou um servo da outra pessoa. Só servia por 6 anos. A partir do 7º ano ela ia livre, com os bens que ela ia receber, né, pelo trabalho que ela estava fazendo. Então toda a Bíblia é permeada de exemplos de serviço, né? De serviço. O que mais que nós podemos aprender aqui? Aqui, ó, o discurso de Jacó. Gênesis 30, verso 26. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais eu tenho te servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. A qual mostrou-se como servo. O que mais que nós podemos aprender? Esther 4:5. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e o porquê. Outro exemplo de serva aqui, ó, a própria Esther. O que mais que nós podemos aprender? Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ei, glória! E para encerrar, 1 João 3,16, não é João 3,16 não, é 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Eu acredito que para chegar nesse nível aqui que o apóstolo João, vou te passar a referência novamente. 1 João 3,16.
3,16, para que nós possamos chegar nesse nível aqui de entrega, de fidelidade, de ensinamento para Jesus, só com a ajuda do Espírito Santo. Mas veja bem, aqui está pedindo para que nós dêssemos a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Assim, conhecemos o amor nisso. O amor de quem? O amor de Jesus Cristo. Que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só com a ajuda do Espírito Santo para a gente chegar nesse nível de entrega, de dedicação, de fidelidade para com a obra de Deus. Vamos adiante? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E aí Jesus Cristo encerra. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós estamos indo ao extremo da entrega, ao extremo do exemplo de amor por uma raça, pela humanidade de Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem é o Filho de Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Já pensou? O próprio Deus encarnado veio para servir, para resgatar muitos. Por uma vida que era a vida dele, resgatar muitos. Ele veio trazer isso. E esse é o exemplo maior e é a lição mais prática que fica aqui, o ensinamento mais prático que fica aqui para nós. Tem algum lugar aqui dizendo que é fácil? De maneira nenhuma. O negar a si mesmo é difícil. Foi difícil para Jesus, ao ponto dele clamar ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso mostrou que foi difícil para Jesus. Para nós é a mesma coisa. Para cada um de nós é exatamente a mesma coisa. Mas a palavra também vem aqui dizendo, né? Contudo, faça a tua vontade. Eu sei que é difícil, mas nós devemos nos apegar a essa verdade. E aqui tem um comentário do autor, né, desse estudo bíblico, e ele vem nos dizendo que o pedido que foi feito ali, né, é alguma coisa assim mesquinha, né? Justamente ali nos meados em que Jesus estava prestes a ser crucificado, lá vem, né, a mãe de João e de Tiago fazer esse pedido para que os dois se assentem no reino de Deus. Mas Jesus Cristo esclareceu bem, né, e mostrou, e é essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, né? Jesus lembrou um dos termos centrais do ministério de Jesus Cristo, né? Que é o quê? A chave para a recompensa celestial é o grau da nossa atitude de serviço e amor ao próximo aqui na terra. Só existe um lugar em que nós seremos avaliados para sermos aprovados para o reino de Deus. É aqui na terra. E aí eu vou trazer para vocês o resumo que Jesus Cristo fez de todos os mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é igualzinho a esse, que é amar o seu próximo como você ama você mesmo. Então, eu gosto de mim? Gosto. Eu gosto de coisas boas? Gosto. Então, eu tenho que pensar da mesma forma para com o meu semelhante. E fazer de tudo para que o meu semelhante possa usufruir dos mesmos benefícios que eu tenho. Vai do meu tratamento, desde o meu tratamento, do dinheiro que chega na minha mão para administrar, dos bens que Deus me dá para administrar, tudo isso faz parte desse grande mandamento, que é amar ao meu semelhante como eu amo a mim mesmo. Ou seja, eu vou ter o mesmo tratamento que eu quero para mim, eu vou dar para o meu semelhante. A mesma honra que eu quero para mim, eu vou entregar para esse meu semelhante. E aí nós estamos encerrando a nossa lição para o dia de hoje, te convidando, deixa eu colocar aqui nos nossos comerciais, né? Tá aí os cultos presenciais e também online, para te convidar. Vem agora de manhã e vem de noite também. Vai ser culto de bênção, você vai receber muita bênção, vai ser muito abençoado e Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Hoje das 10 às 11 e mais tarde das 18 até por volta das 20, 21 quebradinho, porque hoje é domingo e domingo é dia de louvar ao Senhor.
Fiquem com Deus, o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.